Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Boa tarde, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nessa tarde, queridos, nós estamos em um domingo de fundamentos, né? É um domingo onde nós preparamos, nós temos uma virada agora, nós estamos com o tema a descendência de Abraão. O pessoal deve colocar já, quando tirar a foto daquele rapaz ali da tela lateral. A descendência de Abraão, você vai perceber, né? Rodrigo Silva pela manhã comentou, né? Eu achei tão interessante. Nós temos duas paredes ali e como se fosse uma cruz conectando essas duas paredes, e isso está completamente associado com aquilo que é a proposta para esse mês. E nesse primeiro domingo a proposta é realmente nós mergulharmos em preceito sobre preceito. É um culto de ensino onde nós vamos mergulhar e te fundamentar nas verdades que cercam esse tema, amém? Você se alegra com isso? Eu sei que você se alegra porque você ama a palavra de Deus, não é verdade? Então eu creio que nós vamos caminhar sobre coisas importantes. Eu quero convidar você já para abrir a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis e no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E já que o tema é sobre a descendência de Abraão, nós vamos começar falando sobre esse sujeito, sobre esse personagem, patriarca Abraão. Gênesis capítulo 12, você chegou lá? Nós vamos caminhar em alguns textos. Eu fiz uma divisão aqui, queridos, para que a gente não precise abrir tantos textos assim. Nós até vamos saltar de um texto para o outro, mas são textos próximos. Por exemplo, a gente vai ler Gênesis, então nós vamos caminhar alguns capítulos do livro de Gênesis. E assim vai ser fácil de você acompanhar com a sua Bíblia, amém? Se você não tiver Bíblia, é só você procurar um crente próximo de você. Provavelmente ele vai ter uma Bíblia e você vai conseguir acompanhar a leitura. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, você chegou lá? Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Diga comigo: abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Diga comigo: uma bênção. Ele vai continuar dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, aqui nós temos um texto muito poderoso, onde nós temos algumas percepções, né? O Senhor vai falar sobre bênção, sobre a vida de Abraão. O Senhor vai falar que nele serão benditas todas as famílias da terra. Ainda não é aqui que nós vemos diretamente o Senhor falando o descendente, mas obviamente nesse momento Abrão não tinha filhos, né? Mas o Senhor fala que ele vai ter uma grande descendência e nele seriam benditas todas as famílias da terra, ou seriam abençoadas todas as famílias da terra. E essa é uma das primeiras coisas que eu gosto de observar quando olhamos para esse conceito, a descendência de Abraão, porque nós vemos, diferente do que de certa forma a religião tenta colocar sobre nós, que você precisa buscar a Deus, e é óbvio que é importante que você busque a Deus, porque você o ama, você o busca, amém? Mas eu acho interessante que às vezes a religião coloca Deus como um Deus distante, a quem nós devemos buscar o tempo inteiro, mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos que foi Ele que nos buscou primeiro. Você vai perceber o tempo inteiro um desejo de Deus em nos alcançar. Deus em todo o tempo ele vem fazendo juras de amor para o homem. Na realidade ele cria o homem em Gênesis capítulo 1 conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e a primeira coisa que Deus faz é abençoar esse homem. A gente não tem tempo hábil para isso, mas se você estudar a palavra bênção, derivada, né, da palavra original hebraica no Antigo Testamento ou da palavra grega no Novo Testamento, você vai perceber que abençoar tem a ver com bendizer, com liberar um decreto, com declarar algo de maneira positiva. Tem a ver com capacitação, com habilitação para prosperar. Tem a ver com conceber graça e favor.
Amém? Deus cria o homem e abençoa o homem. Fala, você vai multiplicar, você vai ser fecundo, você vai encher a terra, você vai dominar, você vai sujeitar. E por mais que o homem tenha falhado ou tenha errado, o pecado entrou na humanidade através de Adão, mas nós percebemos que em todo o tempo Deus vem buscando refazer essa aliança e voltar o homem para uma condição de abençoado. E aqui não foi algo aleatório que aconteceu. Deus não manda Abraão sair, ou Abrão, você vai ver eu falando Abraão porque é o termo que nós usamos, mas ele só vai ter o seu nome mudado lá na frente. Mas você ama a minha vida se eu usar só Abraão, não é? Você não ia ter outra opção mesmo, não amar a minha vida, então vamos seguir. Mas de fato, nós vamos perceber que não foi algo aleatório. Deus não tinha um capricho, e isso é algo importante nós observarmos. Quando Deus te pede para fazer algo, não é porque Ele tem um capricho para a sua vida, que Ele quer que seja feito do jeito dele, porque Ele quer e acabou. É porque Ele sabe o que é melhor para você, é porque Ele te conhece, é porque Ele te criou, Ele sabe onde você vai ser feliz, pleno, amém? Onde você vai funcionar melhor. E nesse caso, Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus, a terra da sua parentela, e não foi à toa que Deus mandou ele sair daquele lugar. Aquele lugar era um lugar de extrema idolatria. Para você ter ideia, se eu não me engano é no sul do Iraque ou do Irã, aquela galerinha ali, né, que é sempre inimigo de Israel. A idolatria lá era tão grande que até nos dias de hoje você encontra ainda resquícios dessa idolatria. Existem coisas com alusões aos deuses daquele lugar que existem até o dia de hoje. Era adorada a lua ou a deusa da lua, e segundo os historiadores, os arqueólogos, eles vão falar que era algo na cultura deles, impregnada, era algo diário, algo que a igreja hoje faz. Nós adoramos ao nosso Deus diariamente, não é? Eu tenho certeza que você acorda pela manhã e você não corre para a rede social, para o seu celular, você entrega tudo diante do Senhor, você o louva, você é devotado a Ele. Não é assim? Amém. Aquela cultura era assim com outros deuses. E aí Deus vai sacar Abraão daquela posição para ir para um lugar de separação, de consagração, um lugar onde Deus ia estabelecer uma descendência e um povo a partir de Abraão. Você foi comigo até aqui? E não só os registros arqueológicos, na verdade a própria Bíblia vai dizer lá, tem um texto de Josué que ele vai dizer que os pais de Abraão, eles serviam a outros deuses lá em Ur dos Caldeus. Então Abraão vai ter essa chamada de sair desse lugar. E aí você vai comigo, por favor, para o capítulo 15 agora. Você foi em Gênesis capítulo 12, você vai para o capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A partir do versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Sabe, querido, Deus deu uma promessa para Abraão, mas até o presente momento nada tinha acontecido, ele não tinha visualizado nada ainda. Mas Deus vem e reforça essa promessa, que ele teria um descendente. Ele falou: olha, eu ainda não tenho descendente, Senhor. Mas o Senhor vai responder no versículo 3. Na verdade, Abraão vai continuar, versículo 3, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Repare que o tempo inteiro a palavra vai falar sobre uma descendência, sobre um descendente, sobre um herdeiro. Na nossa cultura, por mais que o diabo tenha tentado deturpar a ideia de Deus desde o princípio, nós vemos, é muito comum o diabo tentar perverter. O homem, ele tenta passar o homem para a posição da mulher, a mulher para a posição do homem, gerar uma grande bagunça. Nunca se falou tanto sobre as pessoas não quererem ter filhos, porque é medo disso, medo daquilo, é porque vão se priorizar outras coisas. E eu não estou aqui dizendo necessariamente contra um propósito, mas nós podemos perceber o tempo inteiro que Deus estabeleceu a humanidade com um propósito, e conforme a gente vai avançando, parece-me que a cultura, de maneira geral, por uma tentativa demoníaca, vai tentando separar o homem daquele projeto original que Deus criou ele para andar. Então, na nossa cultura, possa ser que as pessoas não entendam direito o que é ter um descendente, uma descendência, um herdeiro, porque hoje as pessoas estão mais preocupadas em ter um diploma de faculdade.
Mas quando olhamos para a Bíblia, e eu não estou dizendo que você não possa correr atrás de um diploma de faculdade ou que você não tenha que estabelecer as suas prioridades. A Bíblia fala que o coração do sábio vai saber discernir o tempo e o modo, amém? Eu não estou falando sobre desequilíbrio aqui, mas eu estou falando de um desequilíbrio nessa área. Tem gente hoje, queridos, que não quer ter filho, e se você não quer, eu também não estou te julgando, mas você precisa checar o propósito. Será que é por causa do medo? Será que é por causa do que a sociedade está tentando imprimir? Porque Deus o tempo inteiro vai apontar para a descendência. Nos tempos bíblicos você vê a importância e o valor que era dado a um descendente, a um herdeiro. E esse valor é tão grande que é nessa condição que Deus te colocou. Amém? Aleluia. E aí nós vamos ver aqui Abraão dentro desse contexto, tratando sobre esse assunto com Deus. E o versículo 4 vai dizer: a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6 diz o que na sua Bíblia? Que ele o quê? Ele fez o que, irmão? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. E querido, você não tem noção do quanto isso é poderoso. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. É interessante que Deus pega, e muitas vezes é isso que acontece, estamos com a nossa visão turva, porque estamos olhando para o natural, e muitas vezes Deus nos pega, se nós dermos essa liberdade para Ele, e Ele vai tirar os nossos olhos daquilo que está turvo, e vai fazer a gente olhar para o alto, olhar para a promessa, amém? Ele fala: Abraão, olha só, sai da sua tenda e olhe, conta as estrelas, se é que você pode, assim vai ser a sua descendência. Sabe de uma coisa, querido, talvez você tenha a promessa de Deus para a sua vida, e o diabo está tentando turvar e dizer que não vai acontecer, mas o Senhor manda te dizer: ei, olha para o alto, porque vai ser maior do que você imagina. Amém? Agora, interessante, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. No versículo 8 vai dizer assim: perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como é que eu vou saber que vão se cumprir essas coisas? Um descendente, uma terra por herança. E Deus começa a dar instruções para Abraão. Agora, olha que interessante, porque no primeiro momento parece não fazer muito sentido, e talvez seja por isso as pessoas têm tanta dificuldade de entender a Bíblia, por causa da diferença do tempo e da cultura, do contexto sociocultural, do contexto econômico, fica uma coisa um pouco distante. Mas se você perceber aqui, ele pergunta: Senhor, como eu vou possuir isso? Como eu vou tomar posse dessas coisas? E a instrução de Deus é: Abraão, você vai fazer o seguinte, versículo 9: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. E você entendeu alguma coisa do que eu acabei de dizer? Não, fala sério. Você está me olhando como assim: entendi tudo, mas tu entendeu o que aconteceu aqui? Porque Abraão perguntou: Senhor, como é que eu vou saber que vai cumprir isso aí? O Senhor falou: pega tal e tal e tal animal. E Abraão pegou, cortou no meio, as aves tentando vir para comer o cadáver dos animais. E aí? O que está acontecendo aqui, pelo amor de Jesus Cristo? Vamos continuar lendo mais um pouco? Vai dizer assim no versículo 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Vai falar mais algumas coisas. Deus vai entregar uma profecia aqui sobre o que ia acontecer com a descendência dele, sobre a escravidão no Egito. Mas lá no 17 vai dizer assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E queridos, eu não vou passar por todos os textos, mas se você observar aí com calma, a Bíblia vai dizer que sobre Abraão veio o profundo sono. Abraão dormiu, e para você entender um pouco melhor, eu vou te explicar um pouco sobre o contexto cultural. No meio dos reis do Antigo Oriente havia um ritual, onde quando eles queriam fazer um pacto, o que eles faziam? Uma aliança, eles pegavam e sacrificavam esses
esses animais, e eles faziam esse movimento entre os animais, e eles colocavam fogo nesses animais. E no pacto deles funcionava da seguinte forma: se eu não cumprir com a minha palavra na minha parte da aliança, que aconteça comigo o que está acontecendo com esses animais, que eu seja partido no meio, que o meu corpo seja incinerado. Era mais ou menos isso. E na realidade não é um contexto somente dos reis do Antigo Oriente, isso também é visto na própria Sagrada Escritura. Há um texto de Jeremias, onde o Senhor, falando sobre aqueles que não estavam guardando a sua aliança, ele vai dizer: olha, a estes que não estão guardando a minha aliança, que aconteça com eles assim como eles fizeram o sacrifício e partiram os animais, que eles sejam partidos no meio. Então era um contexto falando acerca de uma aliança eterna, de um compromisso. Era um juramento de sangue, também conhecida como uma auto-maldição. Você foi comigo até aqui? Agora, por que Deus mandou Abraão fazer esse negócio? Abraão falou assim: Senhor, como é que eu vou saber que vai se cumprir? E aí o Senhor vira para Abraão e fala: ó, pega os animais e corta e faz isso e aquilo. Agora é interessante que Abraão, sobre ele veio profundo sono, ele adormeceu, e o Senhor, como uma tocha de fogo, passou. O caminho na aliança era para os dois terem andado, mas Deus fez Abraão dormir, como se ele estivesse dizendo o seguinte: ei, eu assumo sozinho o compromisso de cumprir essa promessa. Abraão, não tem sua parte, você creu em mim e a minha justiça foi imputada sobre você, não por algo que você vai fazer, não porque você vai se comprometer. Essa aliança é inquebrável, porque eu estou prometendo por mim mesmo. Aleluia. Aleluia. Para que não haja possibilidade de haver falha, eu mesmo prometo e eu mesmo me comprometo. Então nós temos nesse momento Deus fazendo essa aliança com Abraão. E para encurtar a história, nós vamos ver lá no versículo 17, que, vá lá comigo por favor, 17, Gênesis capítulo 17. Diz assim no versículo 1: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Querido, o tempo inteiro Deus reafirmando a sua bênção, aquilo que ele falou sobre o homem lá em Gênesis no capítulo 1, que o homem quebrou por causa do pecado. Deus vem o tempo inteiro fazendo juras de amor: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te fazer grande. Ei, querido, isso não é uma exclusividade de Abraão, essa é a vontade de Deus para a sua vida, é te abençoar, é te fazer fecundo, é uma capacidade sobrenatural e espetacular de multiplicar, amém? De dominar, de sujeitar. Aleluia. E ele vai continuar dizendo aqui no versículo 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Agora, olha que outra coisa interessante aqui. A promessa era ser pai de uma nação? Não, o Senhor está dizendo: você vai ser pai de numerosas nações. E aqui ele troca o nome, ele fala: Abrão já não será o teu nome, versículo 5, e sim Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua ou eterna, para ser o teu Deus e da tua descendência. Irmão, isso aqui é tão poderoso que você não pode ficar apenas com a visão limitada daquilo que diz respeito à descendência física de Abraão, porque isso atravessa, isso chega às nossas vidas, isso chega na igreja, e isso vai até mais à frente. Quando o Senhor fala que reis procederão de ti, se você parar para analisar, não está falando só de reis naturais, porque um dia Jesus Cristo vai rasgar os céus com poder e glória, ele descerá para governar sobre essa terra, e a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, daqueles que são chamados para governar com ele, porque foram fiéis nesse tempo em cumprir o seu chamado, o seu ministério, em pregar a palavra e servir ao Senhor, amém? Então é algo que fica estabelecido por toda a eternidade. E aqui nós vemos em Gênesis capítulo 17, um momento que Deus vai instituir a circuncisão. Ele fala: Abraão, a partir de agora, para ter aliança comigo, vai ter que se circuncidar. Todo macho ao 8º dia será circuncidado. E daqui nós vemos agora a separação do povo hebreu, porque Abraão vai ser gerado aqui Isaque. Mas eu quero dar mais um salto com você. Vá para o capítulo 22, é o último capítulo dessa parte inicial, desse primeiro texto.
Você está aprendendo alguma coisa? Gênesis capítulo 22. Aqui nós temos o episódio no Monte Moriá. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero apenas ver alguns versículos com você. No versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então agora Abraão teve um filho, o filho da promessa, Isaque. E Deus vira para Abraão e fala: agora você vai oferecer esse filho a quem você ama em holocausto. Você vai imolar ele como um sacrifício diante de mim, no lugar que eu vou te mostrar. Se você seguir o texto, a gente não vai ler tudo como eu disse, mas lá no versículo 4, vai dizer, Abraão já estava se conduzindo para esse lugar, vai dizer assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, faremos o quê? O que ele falou aí, gente? Voltaremos para onde? Ele disse: olha só, vai eu e o menino adorar, eu vou sacrificar o menino e vou voltar sozinho. Foi isso que ele disse? O que ele falou? Voltaremos. Eu acho isso tão poderoso. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E é interessante que o texto o tempo inteiro vai apontar: Abraão já tinha o seu corpo amortecido, já era de 99 anos de idade, mas ele continuou crendo. A Bíblia vai dizer depois que ele teve que crer contra a esperança, porque o seu corpo já era amortecido. A esperança natural é que ele não tivesse condição de gerar aquele filho, mas aquele filho nasceu, e agora Deus pede a esse filho para que esse filho seja imolado. Mas me parece que Abraão conhecia o caráter de Deus melhor do que muito crente conhece hoje em dia. Ele não colocou a fidelidade de Deus em xeque, ele simplesmente creu. E aqui Abraão não estava mentindo, ele estava crendo de fato que ele ia voltar com o menino. Mas Deus não pediu para ele molar o garoto, sim. Mas se você ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele tinha convicção, ele tinha expectativa na ressurreição de Isaque, porque ele cria que Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos, da onde a Bíblia também diz que ele figuradamente o recobrou. E de fato aquele menino teria que morrer, mas Deus estava ali dando uma grande lição. Abraão tomou uma posição de obediência. Deus colocou Abraão à prova. E eu sempre digo isso: quando Deus te pede algo, não é porque Ele precisa do que você tem. O que Ele está querendo é um acesso para Ele manifestar algo que Ele mesmo quer derramar sobre a sua vida. E Abraão creu nisso e levou o menino. Algumas pessoas, se você parar para... Vamos ler mais alguns versículos. Versículo 8. Aqui é quando Isaque vai perguntar para Abraão: pai, olha, eu estou vendo aqui tudo, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas e cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Versículo 9, lá no final vai dizer assim: amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ei, querido, você quer saber e quer conhecer quando uma pessoa tem temor a Deus? É só ver o que ela tem capacidade de negar por Ele. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm dificuldade de negar a si mesmo. As pessoas não têm nem tempo para ler a Bíblia e para orar. Então que temor é esse? Mas sabe de uma coisa? Eu creio num tempo onde Deus está levantando profetas. Profetas não com ofício ministerial, com rótulo para subir em cima de um púlpito e andar nos dons de revelação. Mas profetas para manifestar um Deus vivo sobre essa terra. Profetas que vão se mover nos dons. Pessoas que vão se consagrar, que vão se santificar e vão fazer valer aquilo que a Bíblia realmente diz. Pessoas que não vão aceitar viver uma vida aquém daquilo que Deus projetou para eles viverem. Eu estava conversando esses dias com Daiane, né? Lá no Rema, nós provamos essa semana algo muito poderoso pela manhã. Aqui nós nos reservamos e a glória de Deus caiu naquela sala e encheu aquele lugar. Foi algo muito precioso. Depois nós estávamos trocando algumas figurinhas, né? Falando sobre algumas coisas, e Daiane citou uma parte do texto do livro Em Chamas,
né, do Rick Renner, Uma Vida em Chamas. E ela falou algo que de fato me arrebatou, porque eu tenho pensado muito sobre algumas coisas. E o texto diria alguma coisa mais ou menos do tipo, se eu falar errado, depois você lê o livro, você pergunta para ela, amém? Ela está cheia do Espírito, aleluia. E aí você pode depois se informar melhor, mas era algo mais ou menos do tipo, que a forma como nós vivemos hoje, nós temos colocado o Espírito Santo tão fora da casinha, tão fora da caixa, dos nossos dogmas, dos nossos rituais, dos nossos protocolos, que se tirasse o Espírito Santo da igreja nos dias de hoje, provavelmente a igreja poderia continuar fazendo 95% daquilo que ela já faz e ninguém perceberia. Mas ao passo que se você olhasse para a história da igreja primitiva, e se você tirasse o Espírito Santo 95% do que eles faziam, eles não poderiam fazer, e brevemente iriam perceber. Então para onde estamos indo? Quem estamos nos tornando? Aleluia, glória a Deus. O pessoal do diaconato fica ligado, o povo está querendo correr, qualquer hora alguém vai cair, vocês vão ter que segurar, se preparem, mas nós estamos caminhando para um bom lugar, amém, irmãos? Aleluia. Então nós vemos algumas coisas aqui, eu achei muito interessante, porque você vai perceber o tempo inteiro, e para encurtar a história, Abraão estava para imolar e de repente aparece um cordeiro, e aquele cordeiro é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. O homem precisava morrer, mas o homem não precisa morrer, porque Deus proveu para si mesmo o cordeiro. O salário do pecado é a morte era a consequência daquilo que nós fizemos, porém, Deus, em sua infinita sabedoria, favor, graça e amor incondicional, entregou seu Filho na cruz do Calvário. Ele cumpriu a promessa, ele mesmo foi quem andou lá no meio do fogareiro, no meio do sacrifício enquanto Abraão dormia, e ele mesmo enviou Cristo. Isaías, falando sobre isso no capítulo 53, vai falar que ele não tinha, ele era justo, mas ele se entregou diante dos seus tosqueadores como uma ovelha muda que não abria a boca. Ele levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Por quê? Porque ele olhou para o prêmio do seu sacrifício, que éramos eu e você, e decidiu se entregar, amém? E esse texto de Gênesis capítulo 22, ele é cheio de tanto significado. Na realidade eu acho interessante quando você vê alguma imagem, né? Que geralmente você pega uma imagem para as crianças colorir, aí parece Abraão andando com aquele menininho do lado. Mas você sabia que a Bíblia vai registrar o nascimento de Isaac no capítulo 21. No capítulo 23 é citada a morte de Sara. E se passaram 37 anos nesses dois capítulos. A maioria dos estudiosos concorda que aqui Isaac tinha entre 15 a 25 anos de idade. Se você olhar a tradição judaica, o Talmud lá e todos aqueles estudos dele, eles vão dizer, eles acreditavam que de fato Isaac tinha mais de 30 anos de idade. E isso mostra mais ainda como estava a sua fé. E Isaac se submetendo ao seu pai e carregando a lenha, carregando o cutelo, carregando as coisas, ajudando seu pai, como Cristo que carregou a cruz do Calvário até o lugar onde foi oferecido como sacrifício em nosso lugar, amém? Então isso é cheio de significado, isso é cheio de ensinamento para as nossas vidas. Mas aonde nós vemos o cumprimento disso tudo? Diga comigo, Jesus Cristo. Queridos, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele é o nosso Rei, amém? E de fato toda essa tipologia aponta para Jesus Cristo, aquele que veio, santo. Ele não tinha pecado, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, contudo sem pecado. Ele veio criar um novo e vivo caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De fato, quando estudamos a Bíblia, podemos perceber que ele teria o direito de nem mesmo morrer, porque se Enoque foi trasladado, se Elias foi tomado para o Senhor, queridos, Cristo, quando os soldados foram buscar, é interessante, quando Pedro corta a orelha daquele soldado Malcos, o servo do sumo sacerdote, o Senhor vai dizer, ei Pedro, não precisa disso, você não sabe que se eu chamasse, meu pai enviaria legiões de anjos. Querido, Jesus podia simplesmente sair da terra e acabou.
Na verdade, se você estudar os evangelhos, muitas vezes tentaram o matar e ele simplesmente saía do meio das situações. Mas ele decidiu, ele diz: a minha vida ninguém toma. Eu voluntariamente vou lá dou, porque eu tenho poder para entregar e tenho poder para reaver. Amém, irmãos? E ele se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Agora é interessante que em Abraão começou um sistema, a circuncisão. Depois veio a lei de Moisés e passou a se ter um processo, uma série de dogmas e rituais que eram cumpridos para aqueles que teriam aliança com Deus. Quem não lembra de Davi quando olha para Golias? Quem é esse? Incircunciso filisteu, sem aliança. Para ter aliança era necessária uma série de protocolos, mas algo aconteceu. Diga comigo, algo aconteceu. E agora a gente vai passear alguns textos. Eu quero que você vá comigo, por favor, primeiro para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vai dar um salto agora para o Novo Testamento. Eu vou ler partes e vou te contextualizar para a gente caminhar. Gálatas capítulo 2, você chegou lá? Versículo 11 vai dizer assim: quando porém Cefas aqui é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que estava acontecendo aqui? Eu vou resumir para você. O apóstolo Paulo, ele vai inaugurar, na verdade, foi inaugurada uma igreja em Antioquia, na época que era uma igreja não mais de judeus, mas era uma igreja de gentios. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os seus discípulos ou os apóstolos eram todos judeus. Então, quando Jesus subiu às alturas, as primeiras conversões em massa foram de judeus. Os primeiros milhares de pessoas que se converteram eram judeus. Eles eram o povo da aliança, mas eles crucificaram o Cristo, o Messias, e agora os gentios começaram a ser alcançados também pela palavra de Deus, num lugar chamado Antioquia, e se inaugurou ali uma igreja que se tornou grande, e Paulo foi um dos líderes dessa igreja junto com Barnabé. Só que quando eles estavam lá em Atos, no capítulo 15, vai registrar o fato de que alguns fariseus que se converteram, se tornaram cristãos. Quem eram os fariseus? Aqueles que eram conhecedores da lei de Moisés, da Bíblia do Antigo Testamento. Eram muito devotos, eram muito cuidadosos com os rituais, com os dogmas. Eram extremamente religiosos. Você foi comigo até aqui? Eles se converteram. Quando eles se converteram e eles souberam que uma igreja de gentios, ou seja, de não judeus, estava formada, eles foram até lá e começaram a pregar: olha só, vocês entregaram a vida para Jesus, que legal, mas vocês não estão salvos não. Vocês têm que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. É isso que vocês têm que fazer. E isso gerou uma grande confusão naquela igreja. Por quê? Para eles era tudo novo. Eles tinham entregado a vida para Jesus, tinham sido batizados com o Espírito Santo, e agora os caras que conheciam a Bíblia do Antigo Testamento chegam aqui falando isso. Como é que é isso? Isso gerou uma grande confusão, ao ponto de Paulo precisar viajar para Jerusalém para encontrar com os apóstolos para fazer queixa da membresia que estava lá arrumando problema na outra igreja. Você vê que você já tem tempo, irmãos, amém? Os ciclos se repetem, amém? Glória a Deus. Você ouve falar das histórias por aí, é a mesma coisa da igreja primitiva, tá? E aí Paulo vai lá e eles fazem um concílio, uma reunião, e resolve: olha só, os gentios não precisam de nada disso. E em cima disso eles fazem uma carta e mandam para aquela igreja explicando que os gentios não precisavam circuncidar nem guardar toda a lei de Moisés. Quando chega lá, Pedro está lá com o pessoal, com os gentios. Só que quando chega um outro pessoal da igreja que eram os judeus, ele começa a não ficar mais com os gentios. Por quê? Porque os judeus não podiam se misturar com os gentios. E aí Paulo, vendo aquela situação, ele vai lá e repreende Pedro na frente de todo mundo. Que o apóstolo Paulo não ia ser muito bem quisto hoje em dia não, querido, porque ele era bem... Tio Paulo era firme nas promessas do Senhor. E ele chegou lá e repreendeu Pedro na frente de todo mundo. O texto aqui, Paulo vai continuar dizendo, vá comigo aqui para o versículo 6. Perdão, versículo 14. Ele vai explicar que quando ele viu que Pedro não estava agindo corretamente, ele vai dizer na segunda parte do versículo, para Pedro, ele está falando: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha aí no versículo 16.
Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Paulo dá uma dura em Pedro, e toda a carta de Gálatas é para resolver essa situação, porque era uma grande confusão. As pessoas começaram a achar que a salvação era por algo que elas podiam fazer, mas a salvação não é por algo que você pode fazer, a salvação é por causa do que Ele fez por você na cruz do Calvário. Paulo tinha muita consciência disso, e ele vai ensinar sobre isso o tempo inteiro. Em Romanos, no capítulo 4, ele vai ensinar: olha só, vocês estão pensando que a salvação é por obras? Negativo. Para pensar, quando é que Abraão foi salvo? Quando ele foi circuncidado? Ele guardou a lei de Moisés? Não. Se vocês voltarem, se a gente voltar, a gente leu no capítulo 15 de Gênesis. Foi antes de Abraão se circuncidar. Antes disso, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo vai ensinar: não foi porque ele se circuncidou, foi porque ele creu. Por isso ele é o pai da fé, é o pai daqueles que vão andar na mesma pisada, aqueles que creem no Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É por isso que João, com esse entendimento, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, ele vai dizer: Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Paulo, ensinando isso para a igreja de Éfeso, ele vai dizer que em Cristo a parede da inimizade foi derrubada, e gentios e judeus agora podem ser um povo, igreja. Você está em Gálatas ainda? Vá para o capítulo 3, por favor. O versículo 1 vai dizer assim, lembrando que essa carta é para uma igreja que estava tendo um problema, onde os cristãos, depois de ter sido salvo e recebido o Espírito Santo, estavam começando a se questionar: então a gente tem que circuncidar e guardar a lei de Moisés? E Paulo vai corrigir. Aqui no capítulo 3, no versículo 2, Paulo vai perguntar assim: quero apenas saber isso de vós. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque eles já tinham recebido o Espírito Santo. Paulo pergunta: vem cá, vocês estão se perguntando se vocês têm que praticar a lei? Como é que vocês fizeram para receber o Espírito Santo? Foi porque vocês creram ou foi por conta das obras da lei? Versículo 5: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, até na Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deus separou um homem para que pudesse separar um povo, para que pudesse separar uma descendência. E nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, teve o seu nome mudado para Israel, os 12 patriarcas, que temos as 12 tribos de Israel. Vai ter aquele crescimento agora de Israel até o tempo do Egito. Se levanta Moisés, tantos outros, depois vem Davi, Salomão, até chegar em Cristo, que Mateus vai dizer: filho de Davi, filho de Abraão. Ele veio para cumprir tudo, com o propósito de que todos fossem alcançados. Nele, a parede
que fazia inimizade foi derrubada. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser alcançados, para que a bênção que foi determinada em Gênesis: sede fecundos, multiplicai-vos, dominai a terra, sujeitai-a, para que pudéssemos voltar a ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele restaurou todas as coisas em Cristo. Você não é qualquer coisa, você é herdeiro, você é descendente de Abraão, você é filho da promessa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita. Amém. Você foi alcançado, meu irmão. Você era o motivo. Foi por você que ele se entregou. Todo o plano foi feito de maneira meticulosa para que você e eu pudéssemos ser alcançados. E hoje o que fazemos? Nós estendemos essa descendência de Abraão. Nós continuamos nos multiplicando, pregando o evangelho da graça, alcançando as pessoas, mostrando um Deus que não está longe, mas que decidiu nos buscar. Ele nos buscou primeiro. Se não estava tão claro antes, em Cristo foi claro. Ele disse: o Filho do Homem veio para buscar o perdido. Veio da parte dele, amém? E para finalizar, eu quero dizer a você: estamos a ponto de viver uma grande transição como igreja de Cristo sobre todo o globo. Tem algo para acontecer, e nesse tempo não vai dar para ficar morno. Nesse tempo não vai dar para viver da mesma forma como estávamos vivendo. É uma transição importante. Os espectadores de cultos não vão conseguir acompanhar o ritmo. Eu quero dizer para você: é tempo de se arrepender daquilo que ainda não foi feito, ou daquilo que foi feito que não era para ter sido feito. É tempo de colocar a vida no lugar, no eixo. É tempo de reconstruir o altar, refazer o altar, porque muito em breve cairá fogo dos céus. E muito em breve aquele que vem virá. Ele prometeu: eis que venho sem demora. Não se engane. Não se engane. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se engane. O apóstolo Pedro avisou que alguns iriam estar conectados com as suas paixões e iam dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque já tem tanto tempo e nada aconteceu. Mas eles se esquecem que um dia toda a terra foi submergida pela água, e muito em breve essa terra será destruída pelo fogo. Aquele que vem virá e não tardará. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.